Hoje vamos falar de geopolítica, geoestratégia e da União Europeia. Ana Isabel Xavier é especialista em assuntos europeus. Muito obrigada por estar aqui a debater este tema. E eu começava exatamente por falar do discurso da Presidente von der Leyen sobre o Estado da União Europeia. As questões da defesa, a questão da geoestratégia tiveram um peso enorme no discurso de von der Leyen este ano no Parlamento Europeu. Como é que interpreta, nós não temos dúvidas dessa necessidade, mas como é que interpreta o momento para von der Leyen valorizar este tema da forma como o fez este ano no Parlamento Europeu no Estado da União? Bem, antes de mais, muito obrigada pelo convite. É com imenso gosto, há muitos anos que acompanho o seu trabalho e com muito entusiasmo, por isso muito obrigada. Bem, eu interpreto de duas formas. Por um lado, percebermos que é o segundo discurso de von der Leyen como Presidente da Comissão. E, portanto, este discurso, em relação ao ano anterior, é um discurso altamente ambicioso. E altamente ambicioso exatamente nesta dimensão da Comissão que quer ser a mais geopolítica de sempre. E por isso há claramente um discurso que está muito vocacionado para projetar a União Europeia como ator global, como um ator interveniente na política externa, um ator que está a recuperar da pandemia Covid-19, mas que não é só um ator que se quer verde, digital e resiliente, é um ator que se quer global. Mas, por outro lado, claramente que estamos a poucos meses de França assumir a presidência do Conselho da União Europeia e esse timing não é despiciento. Ou seja, nós estamos nitidamente num projeto de projeção do ator União Europeia, este ator de segurança e defesa, que de alguma forma foi iniciado pela Alemanha no último semestre de 2020, que depois Portugal acompanhou neste primeiro semestre de 2021, a Eslovénia está também a seguir, mas que vai culminar com a presidência francesa no primeiro semestre de 2022. Isso é importante porquê? Porque grande parte do discurso de von der Leyen está muito focado na dimensão de, por um lado, o reforço das parcerias, o reforço do alargamento e da agenda para os Balcãs, que é algo importante para a União Europeia, muito importante também, de que a Alemanha de Merkel tem vindo a salientar muito. Neste caso a França, relativamente ao alargamento aos Balcãs, tem mais modesta, foi Macron que aliás propôs revisitar os critérios de Copenhaga, exatamente para tentar aqui travar um bocadinho alguns países, nomeadamente a questão da Macedónia. Mas é muito importante porque nós hoje olhamos para a União da Segurança e Defesa, olhamos invariavelmente para a França e para a presidência de Emmanuel Macron. Portanto, temos aqui um timing de poucas semanas até iniciar a presidência francesa, em que faz sentido, por isso, que von der Leyen, com esta ambição, fale de uma cimeira europeia totalmente orientada para as questões de defesa já em janeiro, e para um semestre... Portanto, uma cimeira é uma reunião dos primeiros-ministros, dos chefes de Estado e de 27 Governo. chefes de Estado e de Governo, e depois, muito importante também, a apresentação formal da Bússola Estratégica, em abril, que é um documento que foi iniciado pela presidência alemã, que tem sido acompanhado pela presidência portuguesa e eslovena, e que não é por acaso, eu diria, que começou com a Alemanha e vai acabar com a França. O eixo franco-alemão, de alguma forma, reunifica-se neste documento, que é um documento muito esperado. Tal como o próprio nome indica, espera-se que seja uma orientação estratégica, em torno da autonomia estratégica, mas ao mesmo tempo também se espera aqui algo de novo, ou seja, a Europa está um pouco saturada de reflexões de declaração política. E sobretudo a Europa atravessou, eu diria, há dois marcos muito importantes que eu acho que reforçam e que dão um contexto favorável para que von der Leyen reforce esta dimensão no seu discurso sobre o Estado da União. Em primeiro lugar, a análise que todos nós fazemos de que com a pandemia se sentiu a necessidade de se reforçar cadeias de valor estratégico, de reforçar a capacidade, digamos, de autonomia da União Europeia, de ter, eu diria, relações comerciais mais sólidas com outras regiões do globo. Isso por um lado, e por outro lado o Afeganistão. Em que eu penso que todos nós percebemos que havia ali uma enorme fragilidade e uma ausência da União Europeia, ou seja, nós temos aqui dois fatores que podem ajudar a progredir na política de defesa e na política de segurança.
por um lado, o contexto político e, por outro lado, o facto da França, aliás, a França foi um dos países que mais se bateram para aumentar o orçamento do programa Defesa. E van der Leyen foi muito clara no sentido de avançar para uma política europeia de defesa. É uma política que já existe, não é? Se olharmos para o Tratado de Lisboa, a política comum de segurança e defesa é uma política muito atualizada daquilo que foram os inícios em Maastricht. Portanto, claramente que nós estamos muito bem apetrechados com o Tratado de Lisboa, com uma série de instrumentos que permitem perfeitamente aos Estados-membros, tendo vontade política para tal, avançar para essa União Europeia de Segurança e Defesa. Mas eu também acho curioso ter referido o Afeganistão, porque o Afeganistão é claramente um contexto que é muito importante e que é salientado no discurso de von der Leyen, não só pela dimensão migratória e responsabilidade moral e ética da Europa de acolher esses refugiados e imigrantes afegãos na Europa, mas também há aqui um calcanhar daqueles. Von der Leyen fala que o Afeganistão poderia ser uma oportunidade para recuperar a velha ideia dos battle groups, das forças expedicionárias, que, aliás, os ministros da Defesa depois se dedicaram numa reflexão, numa cimeira mais informal, já no seu regresso a Bruxelas, e percebeu-se que há uma enorme divergência em relação a isso, mesmo tratando-se de uma questão particular, que era destacar forças expedicionárias para o Afeganistão para fazer evacuação e retirada de civis, portanto, que é algo que as próprias missões de Petersberg desde os anos 90 prevêem em absoluto. Mas só o facto de poder ser destacada uma missão para o Afeganistão em nome da União Europeia com um caráter de alguma até emergência, fez com que muitos Estados-membros manifestassem grandes reservas a esse respeito. Portanto, isso também mostra claramente que a segurança e defesa europeia ainda está numa área de grande reduto e soberania nacional. Será, porventura, das últimas áreas em que os Estados-membros se sentirão com vontade política para ceder e transferir competências para a União Europeia. Mas, no que diz respeito à União Europeia de Defesa, van der Leyen cita o conceito, a política, mas procura explicitar quais são os elementos que definem o conceito de uma União Europeia de Defesa, designadamente a questão da partilha de informação, de criar um sistema de conhecimento europeu, de olhar conjuntamente para o ciberespaço. Portanto, eu diria que van der Leyen é ambiciosa no conceito, mas é muito realista no estabelecimento desse conceito. Sim, e a forma como chegar lá tem que ser obrigatoriamente realista, porque depende em exclusivo dos Estados-membros. Mas há aí duas questões muito interessantes. É verdade, a União Europeia, pelo menos pelo discurso de von der Leyen, quer avançar numa dimensão de ciberdefesa. Até agora temos uma união de cibersegurança, temos a área de ciberdefesa muito vocacionada para a NATO, e daí também o reforço e a complementariedade entre a União Europeia e a NATO também nesse domínio. Estão, aliás, a preparar uma proclamação conjunta para o início do próximo ano. Exatamente, o que é muito importante, mas claramente temos aqui uma pressão dos países bálticos, Estónia, Lituânia, a Letónia, para claramente a União Europeia também ter uma voz diferente nesta matéria, que também complemento com outras medidas que foi tomando, nomeadamente no combate à desinformação, às notícias falsas, que curiosamente com a pandemia se agravaram ainda mais. Portanto, essa é uma dimensão muito importante. Outra dimensão em que von der Leyen tem muito bem a noção do realismo político que é preciso ter é também no que diz respeito a este conceito da autonomia estratégica. É verdade que, e a Margarida há bocadinho fazia menção a isso, a França foi dos Estados-membros que mais tem pugnado pelo aumento da despesa dos Estados-membros em matéria de defesa, mas a União Europeia, nesse ponto de vista, e a Agência Europeia de Defesa, desse ponto de vista, tem sido muito clara que mais do que gastar mais e chegar aos tais célebres 2%, há que gastar melhor. E esse parece-me ser o grande desafio da União Europeia neste momento. Nós não podemos falar de autonomia estratégica, não podemos falar de uma base tecnológica industrial de defesa europeia, não podemos falar de partilha de custos, de partilha de encargos, se efetivamente os Estados-membros não estiverem comprometidos em investir em capacidades, em aquisição de capacidades e em tecnologia e investigação. E é por isso também que von der Leyen diz que a União Europeia de Defesa está também preparada para reforçar os instrumentos já disponíveis. E eu só uma nota muito breve, trouxe-lhe um estudo no qual eu participei como coautora e que tenho aqui para lhe oferecer um exemplar. Foi pedido pelo Subcomitê de Segurança e Defesa do seu Parlamento Europeu e é um estudo que no fundo faz uma revisão dos instrumentos que foram
lançados após o Tratado de Lisboa e que têm a ver exatamente com esta Europa da defesa. O relatório é obviamente um relatório sobretudo de identificação deste período de tempo e dos projetos ainda em vigor, mas há algo que o relatório é bastante perentório, até porque foram feitas várias entrevistas nos 27 Estados-membros. É que há claramente uma discrepância no acesso aos fundos, no acesso aos projetos, no acesso aos programas, que beneficia claramente os grandes Estados, as grandes potências. Não é nada de novo. Aliás, quando são construídos os tais projetos piloto há 2 anos, há 3 anos, 2 anos, os projetos piloto na área da defesa, no sentido de criar uma cooperação reforçada permanente em matéria de defesa, os temas escolhidos e a participação dos diferentes países nesses projetos piloto evidenciaram, de facto, uma orientação clara e um interesse claro dos grandes países de participarem nesses projetos. Eu penso que agora, nesta fase de transição entre passar dos projetos piloto para o programa de defesa, o programa que integra o quadro financeiro plurianual 21-27, o nosso PT 2030, que ao nível europeu se chama Quadro Financeiro Plurianual 21-27, o criar aqui um programa de defesa em que os franceses se bateram imenso, a começar pelos meus colegas franceses na negociação em aumentar o financiamento para a defesa, está muito orientada. As preocupações vêm muito por parte dos grandes Estados-membros. Isso é muito importante, mas e é muito importante que essa recomendação seja feita. Algo que o relatório também aponta é que é para a necessidade de, nestes projetos, ser dada oportunidade e ser valorizada a participação de pequenas e médias empresas, por exemplo, que no caso de Portugal seria altamente E nós batemos, o governo português bateu-se para a participação de pequenas e médias empresas poderem beneficiar designadamente, por exemplo, nos projetos que estão orientados para a investigação, para a definição do perfil de equipamentos, defesa, etc. Portugal, nos projetos piloto ligados à cooperação estruturada permanente, veio, de facto, procurar integrar e beneficiar as pequenas e médias empresas. Isso é muito importante, porque de facto quando nós olhamos para o roteiro de implementação da Estratégia Global de Segurança da União Europeia e para todo o roteiro da segurança e defesa, enfim, ficamos encantados com a quantidade de instrumentos que acabaram por proliferar nos últimos anos, nos últimos meses, exatamente em benefício desta autonomia estratégica. Mas claramente temos que perceber que esses instrumentos ainda dependem muito da cooperação a nível multinacional, mas depende ainda muito também das sinergias que se fazem entre grandes Estados, pequenos Estados, Estados de média dimensão e países como Portugal, que, e bem, querem estar na linha da frente, também têm que conseguir ter competitividade estratégica dessa maneira. E a verdade é que nós, nos projetos em que temos estado envolvidos, temos estado em casos de sucesso incríveis, que muito honram e projetam as nossas Forças Armadas, mas também pequenas e médias empresas que estão a constituir-se em Portugal como nichos de mercado altamente competitivos e estratégicos para também estar na linha da frente destes projetos. Mas, portanto, tudo isto demonstra que uma base tecnológica industrial de defesa europeia, uma autonomia estratégica, esta narrativa só faz sentido se efetivamente reforçarmos investimento e aquisição de capacidades, mas, sobretudo, inovação, desenvolvimento de tecnologias. Isto é muito importante para que a Europa seja efetivamente competitiva, porque a segurança e defesa do futuro é uma segurança e defesa tecnológica, de inteligência artificial, de drones. Portanto, a questão das botas no terreno estará cada vez mais longe da realidade e para isso nós temos que estar aí sim na linha da frente. Portanto, eu espero que existam aqui muitos momentos em que as palavras de von der Leyen passem efetivamente para a ação. Espero que a bússola estratégica dê esse relevo. Não sei se esta última aliança AUKUS vai ajudar. Exatamente, eu ia lhe colocar exatamente a questão do Indo-Pacífico, ou seja, como é que vê os desafios que cada vez mais se colocam no Indo-Pacífico. A Comissão Europeia adotou uma estratégia, está em debate uma estratégia para o Indo-Pacífico, mas claramente eu diria que os acontecimentos mais recentes aceleraram a necessidade da existência de uma estratégia mais, digamos, com mais capacidade de ação no Indo-Pacífico. A estratégia que a União Europeia tem preconizado para o Indo-Pacífico está ainda muito centrada numa dimensão económico-comercial, que é natural, porque tem sido essa a percepção que esta região tem para a União Europeia, representa 40%
do nosso comércio, portanto, obviamente que é uma área prioritária e estratégica, mas a China não pode representar só uma oportunidade em termos de comércio, de tecnologia e em termos de relação também bilateral, que tem vindo a ter ciclos diferentes. Claramente que nós temos que olhar também para esta região numa perspectiva geopolítica e, portanto, para isso, nós temos claramente que ter capacidade para, do ponto de vista tecnológico, oferecer determinado tipo de infraestruturas e sistemas em que possam rivalizar diretamente com a China, se não diretamente, indiretamente. Por exemplo, há locais de interesse estratégico para a Europa, onde a China está implementada, o caso de África, onde a União Europeia não tem nada para oferecer. E a pandemia Covid-19 veio acelerar essa implementação, onde a China, mas também a Rússia, estão presentes em África e até na África lusófona, para oferecer determinado tipo de produtos e capacidades que a Europa não vê como uma prioridade estratégica. Como alguém dizia destes dias, a propósito do uso dos fundos estruturais, porque é que a União Europeia há de financiar uma estrada entre uma empresa chinesa e um porto chinês? Pois, exatamente, ainda mais depois na equação. Seja em África, seja na Europa. Ou seja, na América Latina, que exatamente, seja, não é? Na América Latina. Até esta ideia da narrativa do 360 graus, que é muito nato, mas de qualquer maneira, de termos uma Europa global geopolítica, é termos também, de uma vez por todas, a ambição de dizer a Europa está efetivamente em primeiro lugar. Isto significa manter a complementaridade com a NATO, manter os parceiros e os aliados próximos, manter uma relação com a vizinhança estrutural para que as ameaças da gestão das fronteiras externas não estejam ainda mais óbvias na própria Constituição Europeia, mas temos que ter efetivamente uma ligação geopolítica, uma ligação geoestratégica com todo o mundo e o Indo-Pacífico em primeiríssimo lugar. Exatamente, mas no conceito da Global Gateway, ou uma porta, um portal global, ou uma porta global, citado também por van der Leyen no seu discurso, van der Leyen exemplificou exatamente com o caso português, ou melhor, com a inauguração do cabo submarino entre o Brasil e Portugal, em Sines, durante a presidência portuguesa, como de partilha de dados, etc., no sentido da necessidade, exatamente, dessa relação global da União Europeia com as diferentes regiões do mundo e da necessidade de se intensificar essa relação. A Ana Isabel disse uma coisa que, de facto, eu estou completamente de acordo, embora eu sou das pessoas que defendem que esse é um instrumento forte. Evidentemente não é suficiente, mas é um instrumento forte, que são as relações comerciais, os tratados comerciais. Eu, por acaso, sou relatora do lado dos socialistas para o tratado, para as negociações no Indo-Pacífico. Acho que as relações comerciais, os tratados comerciais, as negociações comerciais, melhor dito, têm um papel importante, porque tem uma dimensão direitos humanos, tem uma dimensão comercial, evidentemente, tem uma dimensão ambiental, direitos humanos, direitos sociais, e penso que têm que ter também implícita e explícita uma dimensão geopolítica. Sim, aliás, von der Leyen também dizia no discurso do Estado da União que o Global Gateway não é para criar dependências, exatamente, mas criar uma rede onde efetivamente a União Europeia também se possa continuar a projetar enquanto ator que defende de forma intransigente direitos humanos, Estado de Direito e boa governação. Mas o Global Gateway não é uma nova Rota da Seda, não é? Exatamente. E, portanto, nós claramente... Embora alguma imprensa europeia pretendeu encostar esse conceito exatamente à Rota da Seda, mas estou de acordo que não é uma nova Rota da Seda. Como também pretendeu sempre que a PESC fosse um exército europeu. Portanto, obviamente que não podemos ter uma ambição maior do que aquilo que se pretende. Agora, é importante esta ambição passar, sobretudo, do papel para a ação e encarar o mundo como um espaço efetivamente geopolítico, onde a União Europeia tem que perceber que lugar é que quer ocupar. E é por isso que, mais uma vez, a grande expectativa em relação à bússola estratégica não é tanto perceber o que é que a União Europeia quer ser e para onde vai, mas como é que a União Europeia quer chegar lá. Nós já sabemos que a União Europeia quer ser um ator global, nós já sabemos que esta é a Comissão mais geopolítica de sempre, mas como é que chegamos lá? E sobretudo, como é que nós incentivamos os Estados nacionais a investirem mais, a investirem melhor e a terem esta visão mais geopolítica para a Europa, conjuntamente, mas a utilizarem efetivamente a União Europeia como plataforma de projeção geopolítica,
coletiva e não individual. E parece-me ser essa a grande expectativa da Bússola Estratégica, porque para termos mais um documento onde se volta a reforçar a importância do papel da União Europeia no âmbito da gestão de crises, da resiliência, parece ser muito pouco, tendo em conta que a Estratégia Global foi em 2016, tivemos vários relatórios de implementação e avaliação da estratégia e acho que ninguém está à espera de uma atualização estratégica. Estamos à espera de um mapa que efetivamente nos mostre o caminho, embora eu acho que ninguém está à espera de encontrar o tesouro no final do pôr do sol, mas claramente pelo menos um mapa mais norteador seria muito bem-vindo para os Estados-membros. É que aqui isto também se faz o percurso por pequenos passos. Nós achamos é que deve haver mais pequenos passos e se deve acelerar. Muito obrigada, Ana Isabel Xavier, por ter estado aqui nesta conversa e, sobretudo, seguramente vamos repetir durante a presidência francesa da União Europeia. Vamos ver o que é possível fazer. Disse, e estou completamente de acordo, os instrumentos existem, estão todos à nossa disposição, até podemos passar da unanimidade para a maioria qualificada, os instrumentos existem. É necessária vontade política para se poder progredir mais em matéria de política de defesa. Muito obrigada.